Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a outro treinamento aqui da PHB Solar. Hoje, com uns convidados muito especiais, porque trouxemos hoje para vocês nossos amigos da BIG. E hoje vamos falar sobre o tema diferenciais tecnológicos dos módulos da BIG. Por favor, mais uma, Bruno. Vou comentar um pouquinho a dinâmica desses treinamentos para quem ainda não participou. Todo mundo está no modo silencioso, então nenhum microfone vai ser aberto em nenhum momento. Tem uma aba, né, dentro dos comandos que você tem deste programa, onde vocês podem fazer perguntas. No final da apresentação, a gente vai abrir essas perguntas e eu vou fazer as perguntas para os convidados. Então, perguntem bastante, tirem todas as dúvidas, porque esse é o objetivo desse treinamento. Para todo mundo que vai participar aqui nesse webinar, né? Se vocês quiserem olhar depois, assistir a alguma parte que vocês quiserem escutar com mais atenção, todo esse webinar vai ser disponibilizado através do nosso canal do YouTube. E também a gente vai enviar para vocês, no e-mail de agradecimento, a apresentação em PDF. Bom, vamos começar então. Por favor, mais uma. Hoje estamos aqui reunidos. Eu, Roberto Valer, que sou coordenador do Centro de Treinamento da PHB Solar, e estou encarregado justamente de trazer esses conteúdos para vocês. Bruno Belotto, do Departamento Comercial da BIG, Diego Ribeiro, do Departamento de Pós-Vendas, e Rodrigo Garcia, do Departamento de P&D da BIG também. Por favor, Bruno, algumas palavras para o nosso público. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Bruno Belotto, executivo de vendas da BYD Energy do Brasil. E, primeiramente, gostaria de agradecer aí a oportunidade, né, em que o nosso parceiro PHB vem nos concedendo, né, em participar desse webinar. E também, né, nesta ocasião, vamos estar abordando um pouquinho sobre o mundo BYD, né, e também a nossa atuação aqui no Brasil. Iniciando, né, a priori... Bruno, vamos nos apresentar todos primeiro. Vou botar uma slide para que as pessoas, pelo menos, possam ver os rostos de vocês. Diego, por favor, também umas palavras. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Prazer aí estar participando desse webinar aí. Muito obrigado pelo espaço aí cedido pela PHB, que é um parceiro BYD. Vamos falar aí sobre parte comercial, sobre BYD, pós-vendas, P&Ds. Vai ser um webinar bem interessante aí que vocês vão gostar bastante aí. Muito bem. E por último, mas não menos importante, Rodrigo, por favor, se apresenta aqui para o público. Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou o Rodrigo, sou do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da BYD, então toda a parte de engenharia de produto e os desenvolvimentos que a gente faz na parte solar. Muito obrigado, PHB, aí pela oportunidade. Vai ser sempre um prazer para a gente estar compartilhando o nosso dia a dia, o nosso conhecimento com todos. Muito bem. Agora sim, Bruno, por favor. Então, né, nessa introdução aqui, apresento a vocês, né, o nosso headquarter, o nosso quartel-general, onde concentra-se, né, todas as operações da BYD, né, todas as operações estratégicas. E também, né, falando um pouquinho sobre BYD. Então, houve a fundação da BYD lá em 1995, né? O Mr. Wang, ele era um pesquisador do governo chinês, uma das pessoas envolvidas no descobrimento da bateria de lítio, e a partir do momento, né, que essa tecnologia, né, foi desenvolvida, ele decidiu sair do governo e montar a sua própria empresa, né, construir os seus sonhos. E aí, então, vem o nome Build Your Dreams. Depois, em 2000, né, a BYD ela teve aí uma grande revolução, né, da revolução do celular, onde ela começou a fornecer componentes, como também a bateria, né, de celulares. Depois, em 2003, a BYD anunciou sua entrada, né, no mercado automotivo, e visando já, né, a oportunidade dos veículos elétricos. E em 2008, houve aí um grande marco, né, onde Warren Buffett, o terceiro homem mais rico do mundo, adquiriu 10% de suas ações, né? E também no mesmo ano, a BYD lançou
o seu primeiro veículo elétrico plug-in, né, disponível comercialmente. Depois, em 2011, ela lançou o seu primeiro veículo, né, o ônibus elétrico, e entre 2015 e 2018 ela foi líder de vendas mundiais referente a veículos elétricos, né. Em 2016 iniciou-se, né, o lançamento do nosso Skyrail, e também em 2017 foi a primeira venda, né, a primeira linha comercial no noroeste da China. Em 2018, a BYD ela anunciou, né, a criação de um sistema operacional, né, uma tecnologia que chama IGBT, e depois em 2019, o ano passado, ela foi eleita uma das 3 principais empresas que estão mudando o mundo. Vou mudar aqui. Isso. E falando um pouquinho de BYD mundialmente, né, hoje somos aí aproximadamente 230 mil funcionários, mais de 30 parques industriais e mais de 40 escritórios espalhados pelo mundo. Hoje, apenas no Brasil, nós temos mais de 4 escritórios, um em Salvador, outro em Vitória, outro no Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo. E 3 parques fabris, 2 deles aqui em Campinas e um em Manaus. Como a BYD ela possui diversos produtos, né, nós estamos divididos em 5 principais unidades de negócio, onde eletrônicos, né, foi uma das primeiras unidades, que é a parte de componentes celulares, baterias de celulares também. Novas energias, onde contempla, né, o fotovoltaico, os painéis fotovoltaicos e o storage. Veículos de passeio, são os veículos elétricos, né, veículos comerciais, os ônibus e caminhões, e também o Skyrail, que é o nosso monotrilho. Aqui tem alguns dos nossos principais parceiros, né, no segmento de eletrônicos e automotivos, né. A BYD ela fornece para Samsung, para LG, para Volkswagen, para Ford, enfim, para muitas empresas renomadas no mercado. E falando um pouquinho de BYD Brasil, né, a BYD ela veio em 2014 para o Brasil, em Campinas. Em 2015, ela anunciou, né, o seu primeiro parque fabril, que é a montagem dos ônibus e os pacotes de baterias. Posteriormente, em 2017, inaugurou a sua fábrica de painéis fotovoltaicos, também o seu centro de P&D. Em 2019, o nosso centro de distribuição de empilhadeiras. Agora, em 2020, estamos inaugurando a nossa fábrica em Manaus de baterias. A BYD Campinas, ela está situada, né, em um parque de aproximadamente 20 mil metros quadrados, com mais de 300 funcionários. A nossa fábrica do Brasil, né, voltado a painéis fotovoltaicos, ela atende todas as normas internacionais, né, inclusive nós temos certificados TUV nos produtos nacionais, possuímos mais de 1 milhão de painéis fabricados na planta Brasil e instalados em todas as regiões, desde o Nordeste, Sul, Nordeste. Processo produtivo padronizado, né, e com uma excelente rastreabilidade, e certificados, né, como IEC, ISO 9001, 14000, TUV. E o interessante de tudo isso, né, é que os produtos nacionais eles podem ser submetidos a projetos do BNDES, né, e também linhas específicas como MDA, Inovagro e Plano Safra, que são linhas aí que acabaram de abrir, inclusive neste mês. Falando de portfólio de produtos, né, nacionais, então hoje possuímos em linha, né, os produtos policristalinos de 310 até 340, também possuímos o produto Monoperk de 360 até 385, bifacial de 415 até 480, né, o interessante deste produto é que ele não é double glass,
e sim utilizamos um backsheet transparente, né, o que diminui a sua carga. E também o nosso novo lançamento, o M7K, um produto, né, de 380 watts até 400. Esse produto foi lançado agora, recentemente, e é um painel bem compacto. Referente à linha de importados, possuímos, né, o nosso PHK, policristalino half cell, de 315 até 340. Inclusive é um dos produtos mais comercializados pela BYD aqui no Brasil. Temos uma linha intermediária, né, que é o MK mono, de 480, de 380 até 400, e também o MTK, de 420 até 440, né? E um produto mais voltado a gerações centralizadas, né, é o nosso Double Glass bifacial, de 500 watts até 530. Tá? E agora convido, né, o Rodrigo a falar um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento da BYD aqui no Brasil. Passando a palavra. Beleza. Muito obrigado, Bruno. Bom, pessoal, hoje, boa tarde a todos novamente. Hoje eu vou ter um prazer de ser convidado aí para esse webinar pela PHB para compartilhar um pouquinho do setor técnico, né, da BYD, do time que nós estamos formando. Basicamente, eu vou falar das atividades de pesquisa e desenvolvimento, tá? Que é um setor que nós temos interno aqui na BYD. Então, só falando um pouquinho da estrutura, né, de P&D aqui que nós temos aqui no Brasil, o bacana é que nós conseguimos, hoje o P&D Brasil, apesar da China, né, ser da BYD ser uma gigante global, nós adquirimos uma grande independência no setor de P&D nacional, e o que nos traz grandes vantagens aí para o desenvolvimento técnico pro mercado nacional, tá? Então, vocês vão ver que a gente está sempre com as nossas atividades focando muito no Brasil, nessa atividade que está crescendo tanto no cenário nacional. Então, o departamento de P&D hoje ele é separado em dois grandes grupos, tá? O primeiro deles sendo um departamento de pesquisa pura, então, onde a gente vai tratar dos entendimentos de todos os princípios da área solar, e pesquisa pura mesmo, né? Laboratorial, envolvimento com as universidades e institutos de pesquisa de toda e qualquer entidade. E nós também temos o setor de engenharia de produto, que nós chamamos, que é mais o setor de aplicação, certo? Então, são dois setores bastante distintos aí, onde eu vou falar um pouquinho sobre os dois, tá? Então, nesse primeiro slide, eu vou começar a falar sobre a nossa pesquisa, né? O que nós estamos desenvolvendo, montando no Brasil em termos de pesquisa. Então, esse slide ele mostra o escopo da pesquisa que nós estamos desenvolvendo hoje em dia. Primeiro, são os pilares que nós gostamos de falar, né? O primeiro tema é confiabilidade, então todos nós sabemos aí da importância dos produtos durarem muito tempo, né? São produtos com 25 anos de garantia de geração, 10 anos de construção. Então, a gente precisa entender muito bem todos os mecanismos de degradação que existem, que a gente sabe que são muitos. E também temos desenvolvimento de técnicas de caracterização para avaliar defeitos. Então, entender toda a experiência de campo que nós temos no Brasil hoje, como o Bruno falou, né, nós já produzimos mais de 1 milhão de módulos para o mercado brasileiro, então esse número já passou bastante aí. Então, todos os casos que a gente possa ter em campo, a gente quer sempre desenvolver e conhecer tudo que a gente pode aprender sobre isso. E também a gente tem um escopo dentro da pesquisa de confiabilidade, que é a validação das normas, tá? Tanto mesmo as internacionais. Será que essas normas internacionais elas estão adequadas para aplicação em território nacional, onde cada hemisfério, né, do nosso planeta, nós temos características diversas de climáticas e, enfim, a gente precisa
esse escopo é para a gente estar sempre olhando criticamente se os nossos padrões de qualidade empregados eles estão adequados. O segundo pilar é o de eficiência, tá? Então, todos nós sabemos, aí eu acho que a busca, né, por painéis mais potentes, mais eficientes, para a gente tornar a energia solar cada dia mais e mais viável. Hoje em dia, a gente tem o mercado brasileiro aí se crescendo de uma forma tão impressionante, né? E tudo isso é por conta de resultados de pesquisa, de eficiência, que faz o produto ser cada vez mais viável. Então, aplicação, né? Puxar essas novas descobertas para as aplicações, de NPI, que nós chamamos de New Product Introduction, e desenvolver e testar novas tecnologias de montagem de módulos. Então, a gente vê aí, né, os módulos evoluindo muito e muito rápido pelo mundo. Materiais e componentes que aumentam a eficiência dos módulos. Esse é um ponto muito importante. Nós temos os encapsulantes, os backsheets, os ribbons, as células, o vidro, o frame, todos eles precisam ser melhorados, eles têm oportunidade de ser melhorados. Novas arquiteturas de módulos e células, desenvolvimento de painel compatível com altas tensões, né? Então, por que não a gente pensar em novos conceitos, né, para os nossos sistemas instalados hoje em dia? Então, esse pilar aí vem bem da aplicação aí para a gente tentar melhorar os produtos. Aplicação tropical, então esse é o ponto que eu já citei em alguns momentos, onde estudar os produtos fotovoltaicos nas condições climáticas do Brasil. Isso é muito importante. Nós somos muito novatos na energia solar. Então, a gente tem que entender os mecanismos de degradação para nós. Então, e desenvolver produtos melhores para a aplicação nacional. Então, estudos de performance, solução para instalação com refrigeração. A gente sabe que a insolação do Brasil tem locais que tem muito calor, e a gente sabe que os módulos fotovoltaicos, quanto mais amena a temperatura que eles trabalham, melhor. Tem um ponto muito importante que é manufatura e reciclagem também. Então, a gente quer que a energia fotovoltaica seja cada vez mais sustentável. Então, a parte de sustentabilidade é uma prioridade para a gente também. Então, desenvolver módulos que a gente polua menos o meio ambiente. A gente sabe que instalar 1 milhão de módulos, daqui a pouco esses módulos vão virar lixo. Então, essa é uma preocupação muito grande também para a gente estar dando um destino para esses módulos. Okay? E, por último, a construção e difusão de conhecimento. Como nós somos um mercado novo, nós somos muito carentes de informação técnica. Tá? Então, nós nos preocupamos muito em formar os profissionais, né, que trabalham aqui dentro, né, da BYD, e difundir todo esse conhecimento. Então, nós temos parcerias aí com os melhores institutos mundiais aí. Como exemplo, né, eu pus o Instituto Fraunhofer, que é o ISE, é o laboratório mais renomado no mundo sobre fotovoltaica. Nós temos iniciado contato com eles, e nós temos uma parceria grande com a Unicamp também. Passar. Então, esses foram os principais pilares, né, de pesquisa, os conceitos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura de pesquisa que a BYD está montando aqui para a gente executar essa pesquisa, porque, obviamente, se eu falo para vocês que a gente tem todo esse objetivo, a gente tem que construir uma estrutura para que a gente tenha esses resultados. Então, o primeiro que a gente gostaria de mostrar é o laboratório, que nós estamos ainda construindo e melhorando, né, o tempo todo, em parceria com a Unicamp. Então, nesse laboratório, nós temos, ele é especializado para a realização de ensaios conforme as exigências, tanto TUV, que é o órgão certificador internacional, né, para os produtos eletrônicos, e o Inmetro nacional. Então, esse laboratório tem a proposta de a gente ter toda a estrutura para a gente poder realizar todos os testes possíveis para avaliar a qualidade dos módulos e também para a gente testar os nossos novos produtos. Então, nós temos... Deixa eu só pegar a setinha aqui para facilitar e mostrar para vocês. Então, essa primeira imagem aqui é sobre um teste de flash test, que é um teste de caracterização da potência dos módulos, tá?
Então, ele é fundamental, né, em qualquer estudo que a gente vai fazer. Esse segundo é um teste que, inclusive, é o mesmo dessa outra imagem aqui de baixo. É uma máquina onde nós testamos a resistência mecânica dos módulos, o que é muito importante também, né? Teste de carga, carga de vento, então a gente consegue simular vários tipos de esforços em cima dos módulos. Nós temos máquinas de salt spray, teste de corrosão, tá? Então, os módulos, eles têm que se aguentar corrosão, níveis de corrosão, né, para ambientes agressivos. Nós temos testes de impacto, certo? Então, nós temos 3 testes diferentes para impacto. Então, a análise de granizo, então, onde nós fazemos projéteis de dimensões conhecidas de gelo e são atirados em forças, né, que a gente consegue reproduzir uma chuva muito forte, onde pode estragar uma usina por completo. Então, os módulos têm que conseguir aguentar isso. Então, testes, inclusive de segurança, esse aqui é um teste de impacto, porém de segurança, onde nós quebramos o módulo para ver se ele não vai poder gerar uma exigência de segurança, né? Como que ele quebra, como que ele estilhaça. Então, diversos testes. E mais uma característica de teste de envelhecimento, né? Que eu acho que seja um dos mais interessantes, que é para a gente avaliar a durabilidade desses módulos. Será que o módulo que eu estou comprando hoje vai durar mesmo os 25 anos, né? Ou os 30 anos? Então, esses testes, eles são basicamente câmaras grandes, onde nós conseguimos simular condições climáticas, tanto de temperatura, de umidade e de UV, né? Que UV é a irradiação solar, que causa a degradação dos materiais. Então, todas essas câmaras servem para a gente avaliar a durabilidade, acelerar, para a gente não ter que esperar 25 anos para saber se o módulo vai durar todo esse tempo, a gente consegue acelerar esse processo. E um teste muito importante também, que é o da eletroluminescência, que hoje em dia acho que já está um pouco mais difundido, né, entre o pessoal já conhece mais, mas é para a gente analisar as condições das células. Será que essas células estão trincadas, né? Será que após um teste de estresse mecânico ou mesmo de envelhecimento, ou tem impactos na célula? Então, o teste de eletroluminescência, ele revela qualquer dano à célula, tá? Então, mesmo pode ser degradação com o tempo ou trincas, no caso de esforços mecânicos. E também, atrelado a esses testes de envelhecimento, nós temos as fontes de aplicação, de tensão, onde nós simulamos e aceleramos o tipo de degradação por potencial, né? Nós chamamos de PID, Potential Induced Degradation. Então, nós estamos montando essa estrutura mais completa possível para que a gente consiga avaliar os produtos da melhor forma possível. Então, esse então é o laboratório, né, que nós estamos montando. Joia. E agora eu vou falar um pouquinho sobre uma segunda estrutura bem considerável aí que nós estamos finalizando agora e lançando em alguns dias aí, algumas semanas, que é a usina de pesquisa e desenvolvimento da BYD. Aqui ela é localizada aqui em Campinas, tá? Então essa usina ela tem o principal escopo dela é a pesquisa de campo aplicada a climas brasileiros. Então é aquele escopo, um dos pilares de pesquisa da BYD. Vamos avaliar todos os nossos produtos, não só em laboratório, mas sim em condições reais. Isso é muito contestado hoje em dia. Vocês fazem testes de laboratório, legal, mas como que eu garanto que em campo eu tenho as mesmas condições? Então, a usina vai servir para isso. Então, é uma usina onde a gente vai avaliar diversas tecnologias de módulos em climas tropicais. Ela também possui um sistema de armazenamento de energia da BYD, tá? Então, para a gente fazer pesquisas sobre a integração da energia solar com os sistemas de armazenamento, que é uma tendência, tá? Então, quanto mais energias sustentáveis, não só a solar, nós implantarmos no nosso sistema, né, de energias, no nosso grid de energias, mais a necessidade de armazenamento é necessária. Então, isso é um futuro aí que está chegando muito forte aí para a gente, certo?
E, bom, na usina, só para dar mais uma explicada, né? Então, o que vai ter nessa usina? O que nós vamos ter de estrutura? Basicamente, todos os módulos, nós temos os módulos instalados em todas as configurações que nós conseguimos pensar, tá? Possíveis no mercado hoje. E todos os módulos nós vamos monitorar temperatura de operação dos módulos, e nós temos uma estação solarimétrica completíssima, onde nós vamos coletar todos os dados meteorológicos do local onde os módulos estão instalados. Então, nós temos sensores, pluviômetros, piranômetros, que é de radiância, anemômetros, e diversos sensores de temperatura por toda a usina. Vamos ter módulos, praticamente todos os módulos do nosso portfólio instalados. Nós temos trackers, nós temos o próprio sistema de armazenamento, e toda essa usina vai ser sensoriada para que a gente consiga coletar uma grande quantidade de dados e gerar pesquisa em cima disso, né? Então, e essa estrutura, nós temos nossos parceiros. Essa usina ela foi colocada, né, em prática graças a uma parceria com a Royal Peak, que instalou uma usina ao lado. Então ela cedeu o terreno para a gente, e a gente faz uma parceria grande aí para o desenvolvimento desses estudos. A Alsol também foi uma grande parceira para o desenvolvimento e execução dessa pesquisa, e nós temos um parceiro de pesquisa mesmo, que é Eldorado, que é um instituto renomado de pesquisa, que vai estar pesquisando junto conosco aí, utilizando essas estruturas. Legal. Então, isso tudo era o que eu gostaria de ter falado com relação à pesquisa, tá, pessoal? Agora eu vou entrar um pouquinho sobre o segundo grande bloco, né, que é o desenvolvimento de produtos, que é a engenharia de produto. Como que nós pegamos todo esse conhecimento que nós estamos gerando e colocamos em prática para gerar novos produtos? Então, basicamente, uma missão, acho que principal, né, para o desenvolvimento de novos produtos é nós buscar desenvolver produtos com alta eficiência de geração, alta confiabilidade e baixo custo, para que seja cada dia mais viável. Então, esse é sempre o nosso drive principal, né? E o mais importante, que eu gosto de falar sempre, é que a BYD, a engenharia não é um setor que trabalha sozinho, né? Então, o desenvolvimento é sempre baseado na retroalimentação da experiência de todos os setores e departamentos da empresa. Então, nós temos aí, o Diego daqui a pouco vai falar para a gente, toda a parte de pós-vendas e pesquisa, a experiência da China, né? Então, nós temos a BYD em si, ela tem o privilégio de ter mais de 11 anos de experiência no setor solar, então, isso mundialmente. E nós carregamos essa experiência, apesar de nós não termos uma dependência, nós sempre temos o suporte técnico da experiência do pessoal do time técnico da China. Então, nós já produzimos aí desde módulos Double Glass, nós temos experiência com diversos encapsulantes dos melhores que existem no mercado, e até os módulos atuais, né, os Single Glass, que aumentando as potências agora, né? Então nós temos uma larga experiência aí com o desenvolvimento de produtos. E falando mais um pouquinho, nós temos uma das missões, a gente sempre desenvolver, nós inclusive temos as engenharias separadas justamente para a gente atender o mercado brasileiro. Então, conforme as necessidades do nosso mercado, nós vamos desenvolver produtos que se encaixam melhor no território nacional, certo? E isso traz questões muito interessantes. Uma delas é o desenvolvimento do mercado nacional, certo? Então, para que a gente produza os módulos, nós estamos desenvolvendo o mercado nacional, novos fornecedores. Então, nós temos uma equipe dedicada de desenvolvimento de fornecedores na BYD. Então, a ideia é de que cada dia que passe, a gente vai envolver mais aí o setor industrial brasileiro. E hoje nós já temos aí, por exemplo, a CBA, que é uma gigante dos alumínios, né, que já produz os frames, as estruturas todas para nós, um grande parceiro. E
E mais um ponto importante é que toda a equipe que eu citei no slide anterior, que participa desse desenvolvimento, né? Na verdade, todas as áreas participam. Então, não é uma atividade exclusiva da engenharia. A engenharia, óbvio, é o setor onde vai puxar e liderar esses desenvolvimentos, porém, tem o setor de pesquisa, que é sempre, a gente pega todas as informações geradas no setor de pesquisa, insere nos nossos desenvolvimentos. Nós temos a engenharia de produto, a engenharia de processos, que é muito importante. Nós temos uma fábrica aqui nacionalmente, então todos os processos, cada detalhe do desenvolvimento, nós temos que pensar no processo. O setor de qualidade, que vai olhar para todos os componentes, durabilidade e processo de fabricação mesmo padronizado. O setor de pós-vendas, que o Diego vai falar um pouquinho mais para a gente, que é essencial, né, para a gente, todos os inputs, todos os aprendizados, todas as lições aprendidas, e a própria produção, saúde e segurança. Então, todas essas pessoas estão envolvidas nesse processo de desenvolvimento. Então, nós estamos, com isso, nós estamos gerando profissionais dentro do mercado brasileiro, que a gente está difundindo cada vez mais esse conhecimento do setor, que isso é muito importante. Então, e também nós visamos muito a qualidade dos componentes e processos, obviamente, né, selecionando sempre os componentes de maior qualidade no mercado, os melhores parceiros e todos os detalhes no processo de fabricação, que faz toda a diferença na qualidade dos produtos. Então, os principais diferenciais para um produto de qualidade no final são os processos de montagem e na fábrica, né? Então, eles são muito importantes, tão importantes quanto os componentes de qualidade. E hoje em dia nós já conseguimos trabalhar com as células principais do mercado, né? As células fotovoltaicas policristalinas, as monocristalinas, as monopuck e as bifaciais também. Então, a fábrica, a gente já tem esse know-how com várias tecnologias de célula. E aqui eu gostaria só de compartilhar um pouquinho sobre os controles de qualidade na fabricação dos módulos, né? Então, como que funciona, né, essa fabricação? Aqui tem algumas fotos do nosso processo Fabril, que eu acho que é um processo novo no nosso mercado, um processo muito interessante, e a gente veio aqui para dividir um pouquinho com vocês. Então, a gente tem processos de controle de qualidade durante toda a produção do módulo. Então, eu trouxe alguns aqui para compartilhar com vocês, alguns testes de qualidade online. O que a gente quer dizer com isso, né? Então, todos os módulos passam por esses testes de qualidade, por essa avaliação. O primeiro deles é o teste de trincas, né? Eletroluminescência. Tem uma foto aqui embaixo do slide. Essa aqui. Então, é o teste que eu já mostrei no laboratório de eletroluminescência, onde a fabricação de 100% dos módulos, todos os módulos são testados e todas as células são garantidas de que não existem trincas, que as conexões elétricas estão perfeitas e que tudo está funcionando conforme todos esperam, tá? Esse é um teste muito importante, onde nós fazemos em 100% e mais de uma vez na linha, tá? Então, desde o início do processo até o final, nós monitoramos as trincas, a geração de trincas, que é tão importante para a durabilidade do nosso produto. Qualidade de solda, não preciso nem falar, né? Eu não sei se todos são cientes, mas solda eu acho que é um dos pontos mais críticos aí nos módulos fotovoltaicos. Então, nós temos aqui um controle de soldas, tanto das células, dos barramentos, da caixa de junção, tudo. Nós damos grande importância para a qualidade das soldas dos módulos. Então, a qualidade de laminação, que também, se você tem algum problema de laminação no seu módulo, você pode ter certeza que você vai ter problemas muito cedo, tá? Então, nós temos um teste específico de qualidade de laminação, onde nós avaliamos a reação de cura dos encapsulantes, tá? Então, nós fazemos isso diariamente, então é rotineiro para a gente. Então, a gente garante a qualidade da laminação. Temos os testes de isolação elétrica, né, que já é mais segurança, e então a gente faz em 100% dos módulos para garantir a segurança do nosso produto. O aterramento dos frames, então é um teste onde a gente garante que o sistema de aterramento da usina vai estar funcionando, né, perfeitamente na parte dos módulos. Uma inspeção visual também é feita em 100%, né, alinhamento de todas as células e tudo mais. E, por fim,
nós temos o flash test aí, que é a caracterização da potência dos módulos, certo? E, bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu vou passar a palavra para o Diego agora, certo? Muito obrigado aí. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. É um prazer estar falando com vocês. Sou o Diego Ribeiro, sou do departamento de pós-vendas da BYD. Eu vou falar um pouco com vocês sobre como é o pós-vendas da BYD, né? Então, primeiramente, eu vou falar aí sobre o site BYD. Convido todos aí a entrarem no site. Tem o endereço www.byd.ind.br, onde no site vocês vão saber um pouco mais sobre a história da BYD, a filosofia BYD, as premiações, notícias. Tudo isso pode ser encontrado, né, no nosso site, e encontrar produtos também das unidades de negócio que a BYD atua aqui no Brasil. Então, no nosso site, você vai ter informações sobre ônibus, você vai ter informações sobre caminhão, sobre empilhadeira, vai ter informações sobre sistema de armazenamento, sobre veículos e sobre módulos fotovoltaicos, né? Então, aí o nosso objetivo aqui nesse webinar é focar nos módulos. Então, lá no site, especificamente para os módulos, você vai conseguir encontrar os datasheets, os manuais de instalação, os arquivos PAN, né, que são utilizados aí em softwares de simulação. E aí nós temos também a parte do SAC, tá? O SAC é uma das formas de comunicação em que a BYD ela quer ouvir o cliente e oferecer a ele todo o suporte necessário. Tá? Então, caso o cliente tenha aí qualquer dúvida sobre módulo, sobre datasheet, sobre o manual de instalação, ou se ele deseja solicitar, né, um documento, um arquivo que ele não encontrou no site, ele pode estar solicitando essas informações, esses documentos, através do SAC da BYD. Tá? E com essa plataforma, o objetivo da BYD é responder e solucionar o problema de forma rápida e eficaz, sempre focando, né, na satisfação dos nossos clientes. Tá? E só fazendo o adendo aí, que eu estou falando sobre pós-vendas, mas a PHB, a parceira aqui do webinar, parceira da BYD, ela presta esse serviço de suporte ao cliente já com excelência, tá? Então, a PHB, ela é o primeiro filtro aí de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida sobre módulo ou qualquer coisa, a PHB vai ser esse primeiro filtro aí para vocês, tá, pessoal? É um excelente trabalho aí que a PHB faz no serviço de pós-vendas. Agora vamos falar como é que funciona a parte de solicitação de suporte, né? Aqui no slide nós temos o link, né, da página. Então você vai acessar dentro do site BYD aí na aba de suporte, saque, você vai ter aí a parte de pós-vendas aí, o formulário, tá? Caso você queira fazer qualquer solicitação aí, tá bom? Então, como é que vai funcionar aí? Vai ser mostrada essa parte do formulário, e nesse formulário, primeiramente, você vai selecionar o tipo de produto, né, que você está falando. Então, aqui, o tipo de produto, aí nessa aba vai ter painel fotovoltaico, e você vai ter sistema de armazenamento, tá? Isso daí é um item obrigatório a ser preenchido, todos que estão aí com o asterisco vermelho é item obrigatório. Então, posteriormente, você vai colocar aí o seu nome completo, né, se identificando, CNPJ aí da sua empresa. Se for pessoa, né, física que tenha alguma dúvida, pode colocar o CPF, quem não tiver o CNPJ. O nome da empresa que está falando, a parte do e-mail aí, pessoal,
colocar o e-mail corretamente. É muito importante essa parte do e-mail, porque o e-mail vai ser a primeira forma de comunicação que a BYD vai ter com o seu cliente. Então, é importante que revise, veja que se não tem nenhum erro de digitação no e-mail, porque é através desse e-mail que vocês colocarem aí que a gente vai entrar em contato com vocês, tá? Então, é um item bem importante aí, bem importante prestar atenção. Aí vamos para o telefone, vai colocar, e aí o número de série. Nesse caso, o número de série ele não está como item obrigatório. Por que que ele não está como item obrigatório, pessoal? Caso você tenha alguma solicitação, né, alguma dúvida, tenho uma dúvida numa instalação, eu tenho dúvida sobre uma informação do datasheet, eu tenho uma dúvida em relação ao arquivo PAN, você não vai precisar colocar o número de série, tá? Porém, se você estiver usando esse formulário para solicitar a parte de garantia, é extremamente necessário e fundamental que você faça, coloque aí o número de número de série, tá? Você tem que colocar esse número de série. Então, aí o que a gente solicita primordialmente é que vocês coloquem o número de série, a nota fiscal também é muito importante, tá? Constar, enviar para a gente. E aí, fotos e vídeos. Abaixo você tem um campo aí onde você pode anexar fotos. É interessante colocar a foto do número de série também. Colocar a foto do painel na parte frontal, colocar a foto do painel na parte traseira dele, evidenciar bastante o defeito. Se você achar que o defeito, a foto não consegue, né, mostrar claramente qual que é o defeito, se quiser fazer um vídeo, pode-se fazer um vídeo também. Sempre quando for fazer um vídeo, focar primeiro o início do vídeo no número de série, para a gente pegar esse número de série logo no começo, que aí já consegue começar com esse foco, né, no número de série e não se perder. E aí faz a filmagem, mostra qual que é o defeito, fala o que é, enfim. E aí tem a descrição do problema. É importante também essa descrição do problema ser bem detalhada, porque assim a gente consegue entender facilmente e já dá uma agilidade para a resposta. Porque se estiver faltando algumas informações aí, a gente vai ter que replicar o e-mail solicitando algumas informações, e aí depois vocês vão ter que responder. Então, assim, quanto mais completo vocês conseguirem preencher isso aí, vai facilitar no atendimento, tá? Então, após fazer aí essa descrição detalhada do problema, vocês vão clicar em enviar e essa solicitação vai chegar aqui para a BYD para a gente dar andamento, tá? Então, esse formulário aí, só explicando para vocês, ele é utilizado tanto para solicitação, né, de dúvidas, tirar dúvidas, e a solicitação de garantia, tá? Porém, devido aí à qualidade existente nos módulos BYD, eu tenho a certeza que a grande maioria aí de vocês não vai utilizar essa solicitação de garantia para garantia. Vocês podem utilizar para dúvidas, mas para garantia, a maioria de vocês eu tenho certeza que não vai utilizar. E uma prova disso são os números, tá? Aí no slide a gente tem a parte dos números obtidos no ano passado, de 2019, onde foram comercializados aí mais de 1.700.000 módulos e tivemos 31 reclamações. E essas 31 reclamações não significa que são reclamações que o painel tinha algum defeito, tá? São apenas as solicitações que a BYD fez uma análise profunda. Mas caso, infelizmente, vocês tenham aí algum problema, eu vou mostrar para vocês como isso é tratado aí internamente. Você vai enviar o formulário, né? Esse formulário vai chegar aqui para a BYD e aí vai chegar no pós-vendas. Primeiro, né? Para falar de pós-vendas aqui para módulo fotovoltaico. Nosso pós-vendas ele é 100% nacional.
Então, todo contato com o cliente para a resolução do seu problema, né, ou dúvida que seja, é realizado pelo time aqui do Brasil. É o que facilita muito, né, a comunicação e dá uma celeridade aí à tratativa com o cliente final. E quando eu falo, né, que isso é tratado pelo time Brasil, que o pós-vendas é 100% nacional, estou falando de um time Brasil e eu estou me referindo a toda a estrutura de departamentos que tem aqui na BYD. Que estrutura que é essa, né? Aqui eu coloquei no slide aí os principais setores, né? A qualidade, engenharia de produto, pesquisa e desenvolvimento, tem a parte de laboratório. Então, todos esses departamentos, com certeza, estão envolvidos em qualquer problema de módulo, tá? A qualidade, ela vai utilizar aí as ferramentas de qualidade, né? Por exemplo, aí um 8D, que é uma ferramenta aí para solução de problemas, com foco em identificar a causa raiz. Então, ela vai fazer esse gerenciamento, ela vai disparar as ações e posteriormente vai validar essas ações, né? A equipe, a engenharia de produto, coloca engenharia de produto e engenharia de processo, né? São setores aí, departamentos fundamentais na participação aí da análise, porque eles vão analisar tecnicamente o problema e vão planejar a correção e contenção, né? E vão implementar de fato uma solução para evitar que esse problema ocorra novamente no futuro. Então, qualquer problema que ocorra uma vez aqui que chegou para a BYD, dificilmente esse problema vai se repetir, porque a gente toma todas as ações aqui para que isso não ocorra novamente. E aí tem a parte da estrutura do laboratório, que o Rodrigo comentou, né? Mostrou aí os testes aí que nós podemos fazer. Então, é um ponto a mais aí numa estrutura, nesse processo. Como temos lá, que o Rodrigo mostrou, diversos equipamentos, né, que conseguem realizar os testes da norma, aí a gente consegue fazer uma análise muito mais completa do módulo retornado aí com defeito. E o departamento de pesquisa e desenvolvimento, que é um setor que sempre está ali analisando juntamente com a engenharia, ele está visando ali novos conceitos e oportunidades de melhoria, né, que a serem desenvolvidos e aplicados, né, no nosso mercado brasileiro. Então, uma falha que chega aqui, o P&D já olha criticamente analisando o futuro, o que ele pode fazer no módulo para que isso não ocorra. Às vezes tem uma ideia de inovação ali, surge, né? Então, o departamento de P&D também muito importante aí nessa análise de módulo de defeito que chega, tá? Então, toda essa estrutura que a BYD tem no Brasil, tá? Ajuda muito que seja realizada uma análise técnica com um nível de excelência muito alto, e aí com isso a gente consegue enviar a melhor solução possível para o cliente. Isso se traduz o melhor módulo possível no mercado, tá bom? O próximo slide, por favor. O pós-vendas da BYD também aqui é um pós-vendas que presta suporte em loco, caso for necessário, né? Então, quando avaliamos aí a necessidade de realizar uma visita técnica antes de trazer o módulo com problema aqui para a BYD, nós realizamos essa visita. E para manter o nível de excelência, já que a BYD tem aqui, né, o nível de excelência nas análises, nós levamos para campo também. A BYD conta com equipamentos de ponta, focado no mercado fotovoltaico. Então, nós temos aí câmeras termográficas de ponta, nós temos aí os multímetros, alicate amperímetro, nós temos o traçador de curva, onde a gente consegue aí medir a potência do módulo em campo, tá? Nós temos a câmera de eletroluminescência, que a gente consegue fazer o teste de eletroluminescência em campo. Logicamente, né? Se for ter que fazer instalado, precisa ser na parte noturna, ou senão a gente só tira do módulo, leva para uma sala escura, a gente consegue fazer esse tipo de teste. Então, tudo isso é para prestar esse suporte em loco, tanto em instalações de geração centralizada,
como instalações de geração distribuída, tá? A BYD tem esse score e ela consegue prestar suporte para todos esse tipo de geração, né? Centralizada e distribuída. E nas visitas, além da análise técnica dos módulos, nós também fazemos aí as orientações, né, falando sobre manutenção dos módulos, os cuidados que devemos ter com os módulos, todas as boas práticas aí, né, que a gente já conhece, mas a gente acaba disseminando esse conhecimento. E a gente fala para o pessoal ler o manual de instalação, que é muito importante. Hoje a gente nota que pouca gente faz a leitura do manual de instalação, mas ele é muito importante, tá? A gente ainda vê no mercado aí módulos aí, o pessoal pisando em cima de módulo, coisa que não se deve fazer. A gente vê instalações aí que não tem espaço para uma manutenção, então o instalador às vezes acaba instalando por falta de espaço tudo junto, ok, mas se tiver espaço, deixa o corredor para fazer manutenção, para facilitar a manutenção, para fazer limpeza. Então a gente nas visitas aí a gente acaba orientando o cliente dessa forma, tá? Aqui estão alguns cases nacionais que são módulos BYD. Só para mostrar aí, a gente tem usinas centralizadas e usinas de geração distribuída, de 2 e 5 megas ali. A usina do Rio Grande do Norte e a usina de Minas Gerais, eu já visitei, eu já fiz acompanhamento técnico nessas duas usinas. Na usina de 180 MB eu já fiz uma visita técnica, na usina de 162 MB eu já fiz uma visita técnica. Então, o time BYD aqui de pós-vendas é um time muito qualificado, tá? E isso dá total segurança para o cliente aí que está comprando, adquirindo esses modos BYD e pode ter certeza que a gente vai prestar todo o suporte aí, o melhor suporte possível. O próximo slide aí é mais falando de cases globais, né? Onde a BYD também ela é muito forte fora do Brasil. Então, temos usinas aí espalhadas pelo mundo. E pode passar a próxima. E aí é mais uma imagem para vocês terem um pouco de dimensão do tamanho da BYD. A gente focou mais em módulo aqui, que é o objetivo do webinar, mas aí a BYD conta aí com os módulos fotovoltaicos, conta com a linha de veículos ali, caminhão, ônibus, tem a parte de bateria, tem a parte de Scarrail. Então, é uma empresa muito grande, muito conceituada e é uma marca muito boa aí que vocês vão estar adquirindo no mercado, tá bom? Nossa. A gente abre agora para as perguntas aí. Muito bom, obrigado Bruno, Diego, Rodrigo pela excelente apresentação. Uma coisa que o mercado tem que começar a entender é justamente que não todo módulo é igual, tá? A gente tem um grande problema no Brasil, que temos uma oferta gigantesca, né, de produtos, que é bom porque justamente faz que cada empresa se comece a desenvolver tecnologicamente para se destacar nesse mercado. Mas, infelizmente, o grande consumidor, o consumidor médio, ele não sabe ainda como escolher adequadamente o fornecedor de seus produtos. Então, na primeira vez solar, decidimos optar pela BYD por as características que ela tem. Né? Primeiro, é uma empresa gigantesca, né? O que mostra que ela vai cumprir com seus compromissos quando esses compromissos forem acionados. A BYD desenvolve seus produtos e faz isso aqui no Brasil, que é uma coisa muito importante, né, para nosso mercado. Tem um suporte técnico localizado aqui no Brasil, então isso também agiliza muito quando acontecer um problema, né, porque a gente pode responder. E depois a gente vai conversar um pouquinho mais disso. E tem materiais de qualidade. Então, é muito legal poder trabalhar com vocês. Tem algumas perguntinhas aqui que o público já está fazendo, né? A primeira pergunta que eu queria falar para o Rodrigo. Quero que comente uma coisinha que eu acho muito importante. A adequação tropical. No Brasil, temos uma série de condições climáticas, temos vários biomas,
Mas temos fatores muito importantes que causam a degradação do módulo, que são a radiação UV, né, que é parte da radiação solar, a temperatura e a umidade. Então, Rodrigo, pode comentar um pouquinho sobre quais seriam os efeitos desses três fatores nos módulos? O que acontece com o módulo com o tempo, quando é exposto a esses fatores, por exemplo, na Amazônia brasileira, onde temos bastante umidade e temperatura alta? Nossa, com certeza. Uma pergunta muito interessante aí, né? Como eu falei bem brevemente sobre os mecanismos de degradação, mas eles são diversos e complexos, tá? Mas todos esses fatores que nós falamos, que você comentou, Roberto, umidade, as células fotovoltaicas são extremamente sensíveis à oxidação, certo? E por isso a necessidade de nós termos encapsulantes de alta qualidade. O encapsulante e os backsheets também são as principais barreiras contra a umidade. Então, qualquer tipo de material, qualquer tipo de umidade que o módulo, os componentes do módulo permite a entrada, você vai ter uma degradação muito acelerada das células em virtude de oxidação, tá? Então, é muito importante a gente ter encapsulantes e backsheets aí de grande qualidade, muita qualidade. Com relação à temperatura, a temperatura também tem um papel importante na degradação, tá? Mas ela está mais voltada a temperaturas muito extremas, tá? Então, quando a gente tem algum tipo de nós batemos, quebramos uma célula, a gente gera um hotspot, isso sim pode gerar um ponto de uma concentração de temperatura no módulo, onde você vai poder ter uma degradação permanente de uma célula, e aí você vai começar a ter problemas sérios. A temperatura ela está mais voltada ao desempenho do módulo, nós sabemos os coeficientes térmicos, tá? Então, nós temos mais perdas de geração em virtude do coeficiente térmico do que diretamente a degradação. Mas, dentro do campo de degradação PID, a temperatura tem uma contribuição, tá? Então, por isso que existem, né, as câmeras térmicas aí onde a gente faz os testes também. Então, ela contribui também para a degradação, que nós chamamos PID, que é ao longo do tempo, né, que nós vamos perdendo pontos percentuais aí na degradação. E o UV, né? Eu acho que o terceiro principal ponto é o UV. Eu acho que todo mundo aqui já foi na praia uma vez e viu um telefone ou algum eletrodoméstico amarelo. Eu não sei se eu pelo menos já vi muito. E os materiais plásticos, polímeros, eles são sensíveis à irradiação e corrosão. Então, se você deixa um plástico muito tempo no sol, ele começa a amarelar. E o que faz essa degradação dos polímeros e dos plásticos é exatamente a irradiação UV, que é um comprimento de onda do espectro solar. Então, é muito importante que os nossos componentes, principalmente os encapsulantes e os backsheets, tenham uma resistência muito grande à UV, certo? Então, por isso que nós temos as câmeras que simulam, temos lâmpadas que simulam e aceleram, né, a degradação através do ultravioleta. Espero ter respondido. Muito bem, Rodrigo. Rodrigo, é uma pergunta bem relacionada aqui, o Einstein, né, nome de um colega aqui, bem conhecido da PHB, ele está perguntando, né, sobre o significado dos módulos Free EVA, ou EVA, né, na verdade. Sim, Pode falar sim. um pouquinho sobre o que significa isso, que vem muito nos modelos nacionais, né? Sim. Não, o que acontece, né? Nós temos diversas naturezas de encapsulante. Hoje, o encapsulante mais difundidos no mercado é o EVA, certo? Então, a grande massa que nós temos no mercado é o EVA em virtude de custos, certo? Mas quando nós estamos falando em módulos premiums, né? Quando a gente quer adquirir um produto que realmente é de qualidade diferenciada, nós temos algumas outras opções de encapsulante. A BYD tem know-how com mais dois tipos de encapsulante, que é o POE e o encapsulante de silicone líquido, tá? Inclusive, esse encapsulante de silicone líquido, que é utilizado nos nossos módulos da Double Glass, é uma tecnologia exclusiva da BYD, tá? Um desenvolvimento que a BYD fez
de materiais com parcerias, né? Com empresas desse tipo de material. Então, essas duas outras opções, elas não têm, é um encapsulante que não existe EVA na composição. Por isso que existe esse selo EVA Free. Tá? Então, você vai ter um coeficiente, um módulo que vai degradar menos com o tempo e ele vai durar mais, né, na sua usina fotovoltaica. Então, para a gente ter uma ideia aí, né, o EVA, se a gente olhar os painéis no mercado, eles têm uma degradação ao longo do tempo de 0,7% da potência, certo? Ao longo dos anos, depois dos 2 primeiros anos. O POE, ele reduz essa perda até 0,45% e o silicone líquido chega até 0,3% de degradação, o que é muito ganho, tá? Quando a gente olha e projeta isso a longo prazo, no prazo de vida de uma usina, isso faz muita diferença. Então, o mercado brasileiro ele ainda tem que amadurecer um pouco para começar a entender que vale a pena investir num módulo, numa qualidade maior, para que você tenha esse retorno a longo prazo, certo? Então, obviamente que esse módulo não vai ser tão barato quanto o de EVA, porém, você vai ter esse retorno a longo prazo. Muito bem. Aqui o Geraldo Pereira, ele está parabenizando a vocês aqui, porque ele fala que os módulos BID no Ceará têm um rendimento excelente, tá? Vou fazer um comentário aqui do Geraldo. Tem uma pergunta muito legal aqui do Alexandre, que ele está perguntando quais são os efeitos, assim, na vida útil das sombras. Então, quando a gente fala de sombra, nós temos um componente muito importante, né, que no módulo, que é uma defesa contra as sombras, tá, Roberto? Que são os diodos bypass que estão dentro das caixas de junção. Porém, qual que é o perigo maior da sombra? É uma sombra permanente, tá? Então, uma sombra onde você, durante um dia, né, por exemplo, uma usina foi instalada num local onde tem um sombreamento certo horário do dia. Dificilmente você vai ter muitos problemas de degradação acelerada, tá? Podem causar, tá? Isso é um assunto um pouco complexo, onde quando você tem usinas muito grandes, você pode causar certos problemas de desbalanceamento, enfim. Mas isso são casos muito específicos. Então, uma instalação bem pensada, onde tem um sombreamento certo período do dia, você não vai ter, não é para você ter problemas de degradação no seu módulo. O problema é quando você passa a ter sombras por muito tempo. Então, você pensa numa sujeira permanente, fezes de aves. Essa célula que está sombreada, ela sofre um estresse permanente. Tá? Então, apesar de nós termos o diodo bypass protegendo, para que você não tenha grandes problemas, se você deixa uma sujeira no módulo, além de você estar perdendo geração, você sim está degradando essa célula. Tá? Então, essa célula, uma vez que ela está sombreada, ela passa a ser, ao invés de gerar energia, ela vira uma carga e ela começa a gerar muito calor. E é isso, você pode ter problemas permanentes na célula, tá? E você condenar o seu módulo fotovoltaico. Muito bom. Bom, eu gostaria justamente, o Diego tinha comentado sobre pisar nos módulos. A gente já comentou bastante, inclusive convido todo mundo, a gente tem outro webinar, está no nosso canal do YouTube, onde a gente fala justamente dos cuidados no manuseio dos módulos. Mas, Diego, eu gostaria que você comente justamente quais são os efeitos de pisar nos módulos. O que acontece com o módulo? É uma coisa que, apesar que todo mundo que atua no mercado deveria saber, ainda parece que... Não, ainda parece não. Infelizmente, muitas pessoas ainda continuam pisando, né? E sempre fica essa dúvida. É somente pisar no vidro que dá problemas? Eu posso pisar na moldura? Por favor, Diego, comenta um pouquinho sobre isso. Tá bom, Roberto. Realmente isso aí é recorrente aí do pessoal. Ainda o pessoal está aprendendo aí sobre a tecnologia, mas realmente pisar no módulo não pode. Por quê, pessoal? A hora que eu piso no módulo, ele vai criar aí uma flexão do vidro internamente, ele está encapsulado, tá?
essa flexão à célula ela é muito fina e muito frágil. Essa oscilação que a gente pisa, que a gente coloca essa carga em cima do módulo, no nosso peso, né, ele vai acabar criando as microfissuras, né, as microtrincas aí nas células. Visivelmente, a gente não vai conseguir enxergar. Então, o pessoal tem a impressão que o módulo é totalmente rígido, que eu posso pisar, posso passar carro em cima, que não tem problema, mas aí a gente está deixando um defeito não visível a olho nu. Então, muita gente acaba pisando nos módulos, acha que o módulo vai continuar ok, né, gerando, mas ele deixou um defeito lá, né? A célula está trincada e a gente só vai conseguir ver isso daí no teste de eletroluminescência, tá? Então, possivelmente aí, ao longo dos anos, você vai perder geração. Essa ação de pisar no módulo quando você está instalando, daqui 2, 3 anos, você vai começar a perder geração por causa das trincas que foram geradas ao pisar no módulo, tá? Então, pessoal, fique bem claro aí que ao pisar no módulo você não está fazendo uma boa prática, você está destruindo parte da geração do módulo que ele poderia ter, tá? Muito bom. Diego, Rodrigo, não sei, ou talvez também o Bruno, se quiser responder, tem uma pergunta aqui interessante. É o seguinte, no manual da BID é mencionado, na parte de ventilação, que o módulo tem que ter uma distância mínima de 100 milímetros da superfície, né? Independentemente se a instalação é telhado ou de outra maneira. Por que essa recomendação? Vocês poderiam comentar um pouquinho desse espaçamento para ventilação? O espaçamento aí, o Roberto, que está no manual de instalação é para ventilação, tá? Então, o módulo, a gente sabe que a célula ela é um semicondutor, e o semicondutor, quanto maior é o calor dele, menos eficiente ele vai ser. Então, o módulo fotovoltaico, quanto mais frio ele tiver, mais eficiente ele vai ser, tá? Então, essa parte aí de deixar os 100 milímetros é justamente para ventilação. E aí você vai refrigerando o módulo, vai passando a ventilação, ele não superaquecer, porque se eu instalar ele muito colado aí no telhado, né, numa distância menor que isso, eu não vou ter essa ventilação. E aí eu não vou ter essa refrigeração no módulo, e aí ele vai esquentar mais. Consequentemente, ele esquentando mais, ele vai começar a gerar menos, né? Então, por isso que a gente coloca aí os 100 milímetros de distância para essa ventilação aí no módulo. Muito bem, e isso é uma coisa que a gente observou também na PHB, né? Comento com vocês, justamente para que todas as peças que a gente utiliza na nossa estrutura atendem esses requisitos que a BID exige, né? Assim como outros módulos também. Muito bem. Tem uma pergunta que não é muito do tema exatamente, mas aqui o Roger, ele está perguntando, talvez você possa comentar com sua experiência, sobre as placas, bom, módulos híbridos. Eu imagino que ele está falando dos coletores que são os módulos que são coletores térmicos e módulos fotovoltaicos. Não sei se algum gostaria de dar um comentário sobre esse tipo de tecnologia, apesar que não é comercializada pela BID. Sim, sim. Vou ver só se eu entendi, né? Eu acho que ele deve estar mencionando sobre os painéis fotovoltaicos que aproveitam o calor para aquecer a água, correto? Isso. Eu imagino que sim. Eles não... Sim. Isso é uma tecnologia que é muito inteligente, tá? Porém ainda pouco desenvolvida, tá? Então, isso linka até um pouco com a questão anterior, né? Os módulos, quanto mais frios eles estiverem, melhor eles vão desempenhar. Então, por que não, né? Você juntar duas tecnologias, uma de geração de energia e uma de resfriamento. Então, a gente vai estar removendo esse calor das células e aquecendo a água para a nossa residência ou para qualquer outra utilização. Então, isso é muito, muito inteligente, é uma ideia muito interessante que existem muitas pesquisas, tá, né, dentro desse assunto. Então, eu acho que o futuro pode vir boas aplicações, tá?
Eu não conheço particularmente muitas aplicações comerciais para isso, mas eu vejo muito artigo, inclusive de sistemas propriamente ditos para remoção, simplesmente remover o calor do módulo. Você vai pagar facilmente um sistema de refrigeração do módulo só por refrigerar. Agora, você imagina você refrigerar um módulo e ainda aproveitar desse calor da água quente. Então, da minha experiência, não é o nosso ramo, né? Isso eu já vou deixar claro, que a BYD não tem esse enfoque, né, de aquecimento de água, mas da minha experiência, é um assunto muito interessante que em breve aí pode ser que a gente tenha soluções muito inteligentes e possam trazer grandes aplicações para nós. Só vou dar um pequeno comentário aí, complementando o que você falou agora, é que, infelizmente, apesar de ser uma ideia teórica muito boa, ainda não se encontrou um sistema, né, pelo menos o que eu analisei, que seja eficiente em ambas partes, tanto fotovoltaico como a parte térmica, e que tenha um custo-benefício, né? Afinal, a gente está falando de um investimento que a gente faz que compense uma compra conjunta de ambas tecnologias. Mas acho que não, como toda coisa aqui na parte de pesquisa, né? Com o desenvolvimento de materiais, com o desenvolvimento de novas tecnologias, isso aí vai começar em um momento, vai ser viável. E falando um pouquinho também dessa pergunta, eu gostaria que vocês comentem, né? Apesar que também a gente não trabalha com este produto aqui, sobre a tecnologia Double Glass. Você acha que essa tecnologia tem aplicações na geração distribuída? É uma pergunta do Einstein. Certo. Eu acho que sim, existem aplicações. O Double Glass ele tem uma tendências aí inclusive de crescimento no mercado, tá? Quando a gente vê umas análises globais de mercado, de previsões e tudo mais, o Double Glass ele tem uma tendência aí de certo crescimento. Hoje o que nós vemos muito no mercado são os módulos Double Glass com os frames dos convencionais. Então, o que vai permitir, né? Claro que os Double Glass eles são mais pesados, né? Tem essa parte ruim da instalação, mas o módulo vidro-vidro traz boas qualidades de durabilidade. Então, eu acho que eles têm chance sim de entrar no mercado, tá? Eu não sei se os instaladores vão gostar muito, né? Por ser um módulo mais pesado, dificilmente a gente consegue fazer um módulo double glass tão leve quanto um single glass. Porém, com certeza, aí pode ser, não sei se o Diego tem algum comentário, né? Mas eu acho que pode ser que tenha futuro sim. O módulo double glass na geração, ele por característica, né, ele é mais resistente, ele degrada menos, então no final da conta aí ele vai acabar gerando mais, né, do que o módulo single glass. A grande questão é a parte de instalação, né? Ele é um módulo mais pesado, então preciso de mais gente para manusear, levar para cima do telhado, então assim, é uma conta aí que para o cliente final faz sentido instalar o double glass na casa dele. Então, acredito que futuramente aí teremos mais double glass instalados em residências assim. Realmente, eu já trabalhei com um pouquinho de double glass. Ele é um módulo muito bom quando você fala de geração centralizada, porque você tem uns ganhos substanciais, né? Com um investimento adequado para esse módulo. É bem interessante. O LCOE aumenta bastante. Para a geração distribuída, obviamente para telhados não tem não tem muita utilidade. Mas, pelo menos, assim, eu acho que no futuro, usinas de solo, usinas que tenham sistemas com tracker vão se beneficiar justamente com essa tecnologia, né? Então, é toda uma coisa de ver como que o negócio avança. Sim. Sim. Vamos aqui. Bom, eu acho que já deu um pouquinho mais de uma hora. Eu agradeço tanto o Bruno, o Diego, como o Rodrigo por toda essa apresentação excelente. Eu acho que os nossos espectadores ficaram bem contentes com o que aprenderam hoje. Por favor, algumas palavras finais para encerrar esse webinar. Bom, é o Bruno que está falando. Gostaria de agradecer aí a todos, né, que participaram desse webinar, a PHB também que nos concedeu.
e vamos trabalhar juntos, né, para o desenvolvimento do mercado fotovoltaico no Brasil e disseminando também o conhecimento, né, que é fator aí fundamental para que tenhamos um mercado com grande know-how, né? Diego? Bom, pessoal, muito obrigado aí a PHB pela oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre a BYD, para falar sobre a fábrica aqui local. Agradeço imensamente aí. Estamos à disposição, tá? Para atender vocês, atender o cliente final, a parte de pós-vendas, deixar vocês aí os satisfeitos, tá bom? Muito obrigado. Joia, pessoal, muito obrigado aí, PHB, pela oportunidade de a gente estar compartilhando um pouquinho do conhecimento de nossas atividades aqui dentro da BYD. Sempre um prazer estar dividindo isso com todos, tá? Muito obrigado. Bom, pessoal, eu só queria comentar que eu já tive a oportunidade de visitar a planta de vocês, a fábrica de vocês, é uma coisa muito linda de ver, a quantidade de toda a tecnologia envolvida, os testes que vocês fazem, né? E em algum momento eu espero que algum de nossos aqui alunos que estão aqui presenciando aqui esse treinamento também tenha essa oportunidade, porque é uma experiência de vida. Bom, agradecer a todo mundo aqui pela participação e a gente se vê no próxima semana. Temos outro treinamento também muito interessante que a gente vai falar sobre problemas, não, na verdade não problemas em campo, são boas práticas para a instalação dos inversores PHB. Então a gente fez um compilado de imagens, coisas que danificam o inversor, como escolher o local do inversor, como saber se o inversor está bem vedado. Então, por favor, próxima semana a gente tem mais um encontro. Até mais.